Convidamos agora o senhor Carlos Brandão, da ABAC, para a sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Carlos Augusto Brandão, eu sou presidente e fundador da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, criada em 2017. Durante esse tempo, nós temos vivido com diversos desafios em relação a internalizar no Brasil as noções de armazenamento de energia, bem como todas as tecnologias existentes no mundo. O que nós pretendemos mostrar é que armazenamento de energia é uma pleiade de tecnologias existentes, onde o mundo inteiro já pratica há muito tempo. Começando, inclusive, com uma tecnologia que o Brasil foi pioneiro. A tecnologia de usinas reversíveis, onde o Brasil teve a primeira no mundo, a usina de Pedreiras, no complexo Billings, em que, em 1939, nós inaugurávamos uma situação de bombeamento e reversão em geração. Depois disso, o Brasil nunca mais fez uma usina ou nenhuma outra capacitação em armazenamento de energia, e o mundo desenvolveu hoje cerca de 200 gigas, mais do que a capacidade brasileira em tecnologias de armazenamento. O que nós vamos discutir aqui um pouco é qual é esse futuro no Brasil, vis-à-vis com o estágio atual disso em diversos lugares na Terra. Nós estamos falando de um futuro, nós estamos falando de um presente, ou nós estamos falando de uma tecnologia já consolidada e já é parte do passado, quando outras tecnologias de armazenamento estão chegando? Bom, nós queremos apresentar uma visão geral para vocês rapidamente. Teremos aqui uma lista de casos de sucesso no mundo, e eu reitero que nós hoje temos 200 gigawatts em diversos tipos de tecnologia espalhados no mundo inteiro em armazenamento de energia, dos quais algumas são mais conhecidas, como as famosas baterias de lítio, mas nós vamos dar uma olhada aqui, isso não se restringe a uma tecnologia, são várias as tecnologias hoje disponíveis. Não só no mundo, como alguns casos acontecendo no Brasil. Primeiro, nós temos que entender que nós estamos falando mais de um aspecto sociológico do que um aspecto tecnológico. O mundo caminha hoje em relação a não mais os 3Ds que já foram colocados no passado, mas a 4Ds. A descarbonização, a digitalização, a descentralização e o quarto D, a democratização em relação ao consumo e à geração de energia por parte do consumidor. Isso deu origem ao nome, há 2 anos atrás, que em vez de ser o famoso prosumer, passa a ser o prosumager, aquele que produz, consome e armazena a sua capacidade em energia. A nível de Brasil, nós temos que olhar que nós regredimos muito nessa cadeia que nós criamos aqui, uma cadeia da hierarquias das necessidades paradiano Maslow, em que o Brasil voltou a uma etapa inicial onde ele precisa de uma segurança no que diz respeito a custo, confiabilidade e suprimento de energia. Ao passo que outros lugares do mundo, as preocupações estão muito mais na responsabilidade social e numa autoestima social em termos de uma energia limpa. Podemos entender que as energias renováveis, acompanhadas do armazenamento, passa a ser uma questão de risco e oportunidade. O Brasil é um dos países que tem o maior custo de energia, ao mesmo tempo em que hoje nós vemos no mundo inteiro uma série de tecnologias tendo seus custos barateados ano a ano, e é o caso, inclusive, do armazenamento. Para quem tiver curiosidade, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE, disponibiliza sua página com todos os projetos de armazenamento de energia existentes no mundo. E essas tecnologias se apresentam sob 2 frentes de entrada. Uma frente de uso no grid, no uso nos sistemas de transmissão, nos sistemas de distribuição em alta tensão, que a gente costuma usar o termo na frente do medidor. São aquelas que dependem um pouco mais da regulamentação, da forma a ser regulamentada do serviço oscilar para
segurar um sistema de transmissão, ou temos também as tecnologias que nós chamamos de atraso medidor, aquela que o consumidor se faz presente nas suas decisões, com o uso de tecnologias para redução de demanda de ponta ou mesmo para o aumento da sua qualidade de fornecimento de energia. A distribuição de tecnologias, nós podemos ver aqui aonde que elas estão distribuídas. Essa é uma tabela um pouco antiga, com diversos tipos de tecnologia, desde a parte de bombeamento reverso, usinas reversíveis, aos armazenamentos térmicos, muito usadas no Brasil, no condicionamento de ar-condicionado. Você gera gelo durante uma etapa da noite, uma etapa do dia, para ser consumida durante as horas mais quentes nos sistemas de ar-condicionado, por exemplo. Os diversos tipos de armazenamento eletroquímico, os eletromecânicos, os mais interessantes desses são os famosos volantes, os volantes de inércia, e também algumas experiências muito importantes em escala comercial, daquilo que a gente chama de injeção de ar em cavernas, por exemplo, cavernas de carvão já esgotadas na Alemanha e em outros países, que na hora de demanda necessária disparam o gás em cima de uma turbina. E outros tipos, como o hidrogênio, que começa a chegar, uma escala que é menos experimental e mais comercial, já começam a chegar nesse momento a diversos lugares do planeta. Enfim, alguns países se encontram mais adiantados em termos de tecnologia. Eu destacaria aqui, não a China, com uma série de tecnologias, principalmente de baterias, mas que na década de 80, 1980, os Estados Unidos, quando da crise do petróleo, construiu mais de 150 gigawatts em usinas reversíveis para substituir usinas térmicas em ciclos de transmissão nos Estados Unidos. Usos no mundo, nós temos diversos tipos dessas tecnologias sendo empregadas em escala comercial em diversos lugares do mundo. Eu passo aqui rapidamente para vocês. Tá? São muitas e muitas tecnologias em muito gigawatt-hora de energia já sendo utilizado. E o Brasil começa isso numa chamada estratégica da ANEEL, em 2017, quando 21 projetos em armazenamento de energia foram aprovados, estão elencados aqui a utilização dessas tecnologias, perfazendo um total de 405 milhões, e esses projetos se encontram agora numa grande fase de amadurecimento, já com seus benefícios reconhecidos, seus custos já auferidos, e agora, então, isso serve, inclusive, vários deles para o processo de regulamentação que está sendo colocado pela ANEEL e no projeto do Grupo de Modernização da EPE. Nós, então, nesse processo de aprovação dos projetos, envolvemos quase que 1.000 profissionais no mercado. O que é importante nisso? Que numa época de crise, nós, no Brasil, nos dedicamos a muitos projetos de armazenamento de energia já voltados a essa nova etapa da tecnologia no mundo inteiro. Seguido a esse projeto de P&D estratégico da ANEEL, nós tivemos um processo quando a EPE, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia e o ONS, repensaram toda a estrutura de sistemas isolados, criando não mais os sistemas puramente a diesel, mas as soluções híbridas de geração de energia, que participaram, inclusive, do leilão de Roraima com sucesso, de várias unidades híbridas, solar com bateria, poderia-se ter também eólica com bateria, ou mesmo algumas térmicas com casca de arroz com bateria. Bom, a ABAC, nessa oportunidade, em 2017, faz o primeiro diagnóstico de um mercado, principalmente voltado à baixa tensão. Em 2017, nós apresentamos ao Brasil o primeiro diagnóstico de mercado em termos de megawatt-hora, com uma série de substituições, inclusive substituições de diesel e para uso de bateria para diversas finalidades, como vocês podem estar vendo aqui. Alguns casos passaram a ser casos importantes no Brasil. Eu gostaria de citar alguns, como o caso de Fernando de Noronha,
onde nós temos hoje plantas híbridas, já são duas plantas que funcionam solar com bateria, que trazem uma substituição do óleo diesel com uma grande economia de óleo diesel, e Fernando de Noronha, pelo paraíso ecológico que é um caso bastante importante dentro da inserção dessa nova tecnologia na matriz brasileira. Fora Fernando de Noronha, aqui você tem uma descrição desse case, nós temos alguns casos também bastante importantes hoje a nível de mundo, né? O primeiro caso que eu gostaria de citar é um caso que foi estudado inclusive pela Bloomberg, que é um caso da AES numa ilha do Havaí, em que consegue um preço incrível em termos de geração de energia, colocando solar, uma bateria, dentro de uma disputa comercial em leilão, planta solar de alta capacidade, junto com grandes grupos de bateria, em que você faz um acoplamento da bateria para vencer horários que não de produção de energia solar, como nós vamos poder ver no próximo slide, ao incrível custo de $110 o megawatt-hora, isso preço de 2017. Entendendo que hoje nós estamos em 2020, outras soluções iguais a essas têm sido adotadas já com custos bastante inferiores, ou seja, é um custo de geração muito menor do que custos que nós podemos prever com algumas soluções convencionais. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a oportunidade de ver quando essa energia ela é armazenada ao longo do tempo, substituindo inclusive o óleo diesel. Veja que aqui nós não brigamos com outros tipos de tecnologia, nós utilizamos a solar em conjunto com a eólica, em conjunto com a biomassa, em conjunto com o óleo, em conjunto com a hidráulica. Armazena-se durante certo período do dia e depois, como nós podemos ver nesse amarelo, usamos a parte armazenada para fornecer energia ao longo da noite. Esse é um caso tão interessante que teve um caso de estudo feito pela Bloomberg exatamente para tentar entender como se chegou a preços tão competitivos. Um outro caso bastante interessante, é um caso que inclusive consta do próprio P&D da ANEEL, é um estudo que está sendo feito para inserção em comunidades isoladas no Pantanal Mato-Grossense, numa área que é inclusive maior do que o estado do Rio de Janeiro, são 2 estados do Rio de Janeiro, onde durante 6 meses do ano não tem condição de ter acesso a esses locais, a essas comunidades, para fornecer inclusive óleo diesel. Então a solução integrada de solar com bateria passou a ser um caso de sucesso, onde que esse estudo feito em conjunto com alguns laboratórios mostra perfeitamente que diversos tipos de bateria têm vida útil suficiente para segurar esse sistema ao longo de 10, 15, 20 anos. Esse estudo é feito em conjunto com o LACTEC do Paraná, e onde diversas baterias submetidas a diversos ciclos mostram a sua grande vida útil. Esse caso é um caso que está em P&D, mas a solução, eu gostaria de citar que soluções de sistemas isolados hoje estão sendo disseminadas em todo o país com o uso de baterias, unidades eólicas, unidades solares, inclusive em alguns casos unidades de biomassa. Essas interligações de fontes, elas são muito importantes, inclusive tem um caso que foi o primeiro a ganhar um certificado Gold Peer de performance em energia renovável, é um caso em Illinois que atende a um complexo muito grande de eólica, solar e baterias, mais um pouco de geração diesel, fornecendo um grande grid de geração totalmente integrado, onde a integração da bateria se faz presente para disparar as diversas fontes de energia. Um outro caso que é muito interessante, é muito importante para nós no Brasil, e são muitos desses casos no mundo, aqui nós escolhemos só alguns casos em termos de apresentação, e eu coloquei algumas datas que são não datas recentes, como o caso da BC Hydro em 2014, que faz um sistema de ilhamento, que é uma coisa muito importante para nós aqui, em termos de qualidade de serviço. É montado um conjunto de bateria em algum lugar, e para um sistema inteligente você desconecta uma área ao redor dessa subestação, quando de uma falta, garantindo então
um isolamento e um atendimento através de bateria até que o sistema seja restaurado. Para que a gente não vá muito longe disso, nós temos um sistema desse funcionando no Nordeste, em Fortaleza, num condomínio em que nós temos a integração do sistema da concessionária local com o condomínio. Havendo falta no sistema da concessionária local, o condomínio se desliga da unidade da distribuição e ele é atendido durante algumas horas por um sistema de baterias. É óbvio que, nesse caso, nesse condomínio, cargas eletrointensivas, tipo um chuveiro elétrico, uma máquina de lavar, elas também têm um sistema inteligente que desligam essas cargas para você ter uma durabilidade maior do sistema de bateria que está alimentando esse conjunto de casas. Esses tipos de ilhamento, hoje, são desdobramentos que nós temos em diversos lugares do mundo, de uma forma muito prática do ponto de vista de aumentar a qualidade do fornecimento de energia. No Brasil tem um caso que é muito importante, aqui nós temos uma simulação, que é o caso em que eu uso sistemas de bateria para substituir a queima de óleo diesel em horário de ponta. É um caso bastante interessante. Veja que nós temos uma energia no horário de ponta que é tão cara que até o gasto em óleo diesel é melhor do que pagar a energia da concessionária em horário de ponta. Ele sai bem mais barato. O que nós podemos mostrar neste exemplo que nós temos aqui é que o uso de bateria já compete, junto com um pouco de solar, para fazer uma hora de ponta mais barata do que o óleo diesel, como nós estamos vendo nesse exemplo de simulação aqui. Significa que essas tecnologias chegaram, inclusive para fornecer, em horário de ponta, um custo menor do que a geração convencional. Conclusões que nós temos. São muitos os tipos de tecnologias que hoje estão sendo empregadas em todo o mundo. O Brasil, nesse momento, se divide em dois agrupamentos de utilização. Atraso medidor, em que eu não dependo muito de uma regulamentação, porque cabe ao consumidor tomar decisão por si de qual que é a melhor tecnologia que faz ele ter um custo melhor com maior qualidade de energia. E do outro ponto, é aquilo que eu faço a nível de sistema de transmissão, como serviço oscilar, ou para qualquer outro tipo de otimização do sistema de transmissão, até sistemas de larga escala de geração híbrida. Nesse caso, depende-se um pouco mais a nível da regulamentação brasileira, o que está sendo previsto para entre 1 ano e 1 ano e meio estarmos com essa regulamentação pronta para a venda de serviços ancilares no sistema de distribuição. Dessa forma, nós vamos perceber que todas essas tecnologias elas são acompanhadas de uma sensível redução de custo a nível mundial, em que elas se tornam, a cada dia, a cada momento, mais viável e mais econômica em relação às soluções convencionais e com um apelo técnico de muito maior qualidade. Essa queda de preço tem colocado hoje uma projeção para sistemas, principalmente os sistemas de bateria, que são muito alavancadas pela indústria de automóveis, caminhões e ônibus, onde que a eletrificação nessa indústria já é uma realidade, traga junto uma sensível redução de custo e um uso extensivo disso em sistemas de armazenamento estacionários. Concluindo dessa forma, nós hoje temos uma percepção bastante clara que o uso disso no Brasil não só já é competitivo, como também é uma solução para um dos países com maior custo na geração e no fornecimento de energia, em que as taxas de imposto de importação ainda incidem sobre esses equipamentos e essa tecnologia em um grande percentual. E o pleito nosso e a ação que nós, como associação, nós como indústria e nós como consumidores temos feito no momento é tirar todo esse processo de taxação que existe. Por quê? Uma tecnologia de armazenamento, seja qual é, tem uma cadeia de produção que permite emprego, que permite soluções brasileiras, que permite
uso de softwares nacionais e de parte de componentes nacionais para toda uma cadeia de produção. Sendo assim, a gente gostaria de encerrar e, mais uma vez, agradecer à organização FRG a oportunidade de convidar todos vocês a se envolverem num processo de discussão, do ponto de vista qual é a estratégia para eu, consumidor, ter o meu menor preço, qual que é a estratégia para que eu, Brasil, para que nosso país tenhamos um serviço baseado no menor custo possível de energia. E, mais uma vez, agradecendo, a ABAC entende que existe, nessa constelação de tecnologias, novas e antigas, espaço para todo mundo. Para uma estrela brilhar, não é necessário que a outra se apague. Ou seja, nós podemos conviver com todas as soluções energéticas num país tão rico como esse e colocar tudo isso à disposição do desenvolvimento e do menor custo de energia para o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e nós nos colocamos com o nosso endereço, com o nosso telefone e e-mail à disposição de todos vocês para esclarecimentos e para desenvolvimentos conjuntos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Carlos Brandão, da ABAC, pela sua apresentação.